A gente segue ao vivo. Vamos lá então com mais notícias. 2 horas e 44 minutos, contando que o Supremo Tribunal Federal agendou para o dia 25 de fevereiro o julgamento no plenário da decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu uma série de auxílios para os servidores ontem à noite. Isso repercutiu e muito, e a gente vai entender agora com a Janaína Camelo qual foi a decisão do ministro Flávio Dino e o que esperar desse resultado do Supremo Tribunal Federal em plenário. Janaína. Pois é, Bruno, repercutiu e agora o colegiado ali do plenário, todos os ministros vão precisar avaliar se continua valendo essa decisão do ministro Flávio Dino. Foi colocado para julgamento, porque foi uma liminar que ele deu, né? Colocada para julgamento no próximo dia 25, no plenário físico, viu? Presencialmente os ministros vão discutir esse assunto. O ministro Flávio Dino, em outras ocasiões, Bruno, em outros processos que chegaram no Supremo, ele já tinha negado os chamados penduricalhos, né? Essa ação específica da qual ele deu essa liminar, negando, foi uma que chegou de procuradores de municípios de São Paulo, pedindo reconhecimento de alguns honorários. O ministro Flávio Dino, ele diz o seguinte, ele condena não haver uma regulamentação para o pagamento de verbas indenizatórias que acabam ultrapassando o teto do salário, o teto salarial, né? O teto do funcionalismo público, que é pouco mais de R$46 mil, e aí acaba gerando os chamados super salários. Nessa decisão, o ministro ele diz assim que essas verbas indenizatórias, em alguns casos, são indevidos acréscimos de simulados de indenização. Só relembrando, a verba indenizatória é aquele valor que é pago ao trabalhador para ressarcir por eventual prejuízo ou alguma despesa. E aí o ministro, nessa decisão, ele cita, por exemplo, alguns tipos de auxílio que são dissimulados. Aí ele fala no auxílio locomoção, pago até mesmo a quem não comprova deslocamento para o trabalho, auxílio educação sem custeio efetivo de serviço educacional, licença-prêmio convertida em dinheiro, penduricalhos que recebem denominações, nas palavras do ministro, incompatíveis com o decoro das funções públicas, como auxílio Peru e auxílio Panetone. E aí ele fala em fenômeno da multiplicação anômala de verbas indenizatórias, que assim, então, se consolidou o termo penduricalho. O ministro deu 60 dias, então, para o Executivo, Legislativo, Judiciário revisar todas as verbas já pagas e suspender aquelas que não têm base legal. E também determinou para o Congresso Nacional elaborar uma lei que regulamente quais são as verbas indenizatórias que, de fato, podem ficar acima do teto salarial. Bruno, agora os ministros, o plenário ali vai avaliar essa decisão do ministro no próximo dia 25 agora. Janaína Camelo, ao vivo com as repercussões, o que tem chamado a atenção no Supremo Tribunal Federal. Vamos repercutir com os nossos comentaristas. Já já voltamos a falar. Quero ouvir a análise de Mano Ferreira. Mano, isso eu conversava agora há pouco com o deputado Zé Neto. Conversei com outros nomes da oposição que elogiaram esta decisão do ministro Flávio Dino. Em meio a toda essa confusão de algumas decisões que são rejeitadas no Supremo Tribunal Federal, essa foi assertiva vindo do Supremo, Mano? Olha, Bruno, tem a forma de ver o copo meio cheio e o copo meio vazio nessa história. O copo meio cheio finalmente, alguém fez algo sobre esses pagamentos absolutamente imorais dos penduricalhos que, na prática, rasgam o teto constitucional, fazem de conta que a regra da Constituição que determina qual é o teto remuneratório é um enfeite e que pode ser burlado via criação de incentivos, de indenizações, de verbas específicas como essas que estávamos falando, de vale peru, vale ceia, vale qualquer coisa, vale paletó, enfim. Essa é uma forma. Só que, ao mesmo tempo, vale dizer, o ministro ele não declarou que essas verbas são inconstitucionais, ponto. Ele mandou suspender os pagamentos e deu prazo para que o Congresso volte a se manifestar regulamentando quais são as indenizações. Na minha avaliação, não apenas são claramente inconstitucionais essas verbas, como aqueles funcionários que receberam verbas que estavam claramente burlando a regra constitucional, deveriam ressarcir os cofres públicos com os pagamentos indevidos que receberam ao longo desses anos. Afinal, quando há uma decisão criando um penduricalho, o efeito retroativo sempre vem. Então,
na minha visão, a gente está tão acostumado com o absurdo que a sociedade inteira está comemorando que algo foi feito, mas não foi feito o suficiente. Os funcionários que receberam verbas indevidas deviam ressarcir os cofres públicos. É um verdadeiro vale-tudo, né? Vamos ver aqui, então, essa arte que nós, inclusive, fizemos alguns recortes sobre o que o ministro Flávio Dino cita nesta decisão sobre esses auxílios. Só para a gente entender, então, o que, de fato, o ministro Flávio Dino estava apontando. Ele cita sobre a licença compulsória de 1 ano e também cita ali o acúmulo de funções exercidas na mesma jornada, em dias úteis e também no período diurno, auxílio locomoção, inclusive a quem não comprova se ele se locomove para ir até o serviço ou não. Se ele tem home office, ainda assim ele recebia esse auxílio locomoção, auxílio combustível, inclusive a quem não comprova o custo com o combustível, auxílio educação, seja quem haja o custo de qualquer serviço educacional, o auxílio saúde também aparece aí no seu vídeo, independentemente da existência ou não de plano de saúde e dos seus valores, e também uma outra licença remunerada com essa conversão de valores e o acúmulo de férias, pela vontade do servidor, também a serem convertidas em indenização. Então, olha o que me chama a atenção. Quero ouvir rapidamente a análise aqui de Mônica Rosenberg, Mônica, porque em vários momentos esta decisão cita que a regra era o servidor iria receber um valor de auxílio combustível, e aí eu que estou falando entre aspas, mesmo se ele fosse de bicicleta, que não usa combustível, o valor seria repassado ao servidor. Pois é, esse é o grande absurdo, é que esses auxílios se transformam numa forma de burlar o teto e aumentar o salário. Não importa se ele precisa do auxílio, esse auxílio é dado de qualquer jeito para complementar a renda. E aí a gente precisa lembrar que o exemplo vem de cima. Há juízes, por exemplo, casados, marido e mulher, ambos juízes, e ambos recebem o auxílio moradia, sendo que eles dividem o mesmo teto e não faz o menor sentido. Ou deputados que se reelegem e ainda assim recebem o auxílio mudança como se estivessem voltando para a sua cidade e novamente voltando para Brasília. Então, se o exemplo em cima é o de que tudo bem, nós temos que receber, e vale lembrar, ministros do Supremo Tribunal Federal que esta semana explicaram que o Código de Conduta não era uma boa ideia porque os ministros precisam de uma ajuda na sua renda para complementar a renda deles, que não é suficiente. Se todo mundo no Brasil acha que a sua própria renda não é suficiente e que vale burlar a lei, burlar a regra e furar o teto de salários para poder complementar, fica muito difícil para quem realmente não tem renda nenhuma, porque o cobertor é curto e vai faltar dinheiro em algum momento.